As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio de As Vozes da Dolores Redux. É a versão curta. Já tiveram esta explicação. Episódio 2. Aqui sim começam as storylines da temporada. Desenvolve-se muito mais do que o episódio 1. Mas tenho na mesma a sensação de que nos estão a continuar a introduzir. Já nos introduziram o mundo, agora estão-nos a introduzir novos personagens. Sim, e começam a introduzir-nos aquele que vai ser o problema. Sim, o William? Não, as Reveries. As Reveries, sim. Esse vai ser o problema. Em vários dos hosts, sim. Exatamente, aqui temos a Maeve. Protagonizada pela Madame. incrível Thandie Newton. É uma das minhas atrizes preferidas e só solidificou esse estado com esta temporada de Westworld, que é absolutamente magnífica. Sim. E vocês ainda não viram nada. Se é que ainda não viram a temporada, se já viram, mas ainda não viram nada neste episódio do que ela vai fazer. Atenção aos spoilers, Manel. Sim, eu estou a ter cuidado, estou-me a controlar. Segura. Sim. Mas sim, aqui começamos. Para já é-nos apresentado o problema e o problema tem um nome. Sim. Pronto, que são Reveries. Sim. Mas são memórias de storylines antigas ou da mesma storyline, mas a repetir-se. O loop, aquilo que eles chamam o loop. Que é aquilo em que as personagens no parque vivem. Basicamente, pensem num jogo de vídeo e nas personagens com que não jogamos e que repetem as mesmas ações constantemente. E pela mesma... No fundo, eles chamam-lhe Reveries, mas se nós estivéssemos... se estivesse a passar connosco humanos, chamar-lhe-íamos um déjà vu. Sim. Porque é isso que... E sobretudo no caso da Maeve, é a sensação de que isto já aconteceu. Sim. E eu já passei por isto e porque é que eu estou a sonhar sempre com isto? E a forma de desculparem isso dos programadores, dos criadores, dos gestores do parque, desculparem isso é como sendo pesadelos que os robôs têm. Mas os pesadelos não são por si só uma situação aliás, a demonstração de uma situação de consciência. Pois é isso que eles aqui tentam... Ou seja, eles desculpabilizam um robô, as ações de um robô, atribuindo-lhe uma consciência, mas ao mesmo tempo os próprios criadores não estão a dizer ao robô: tu tens uma consciência. Assim, eles não queriam dizer isso, mas como não existe uma palavra ou uma situação que explica aquilo que está a acontecer sem ser por linhas humanas, eles têm que usar aquilo que conhecem, não é? É a mesma coisa que dizer eles estão a manifestar emoções reprimidas. Isto é uma coisa muito humana, não é? Fruto de consciência. E é isso que nós vamos começar a sentir ao longo da série e depois vai levantar algumas questões, não é? Juntamente com a continuação da análise ao caso do pai da Dolores. Sim, exatamente. Em que continuam a tentar perceber o que é que correu mal. O que correu mal foi, ele viu uma foto do exterior do parque. Viu uma foto de uma coisa que não poderia estar a acontecer no século XIX. Exato. Ou ao início do século XX, pronto. E que, enquanto que... E nós vemos isso pela resposta da Dolores, que é, se é uma situação que não faz sentido ali, a resposta deles vai ser sempre a mim não se parece com nada. O pai da Dolores, para ele isso não foi suficiente. E começa a desencadear memórias que depois também são explicadas pelas citações do Shakespeare, pronto. Mas a própria Dolores olha para aquilo e diz isso não me parece nada. Portanto, repetitivamente e com o mesmo tom. É incrível. E até tu notas isto e neste episódio já se nota isso, a repetição de planos, que não sei até que ponto é que são repetições de planos do episódio piloto, repetições completas ou recriações dos planos, mas por exemplo o acordar dela, em que é exatamente o mesmo plano, o mesmo piscar de olhos, a mesma velocidade entre o piscar de olhos. Mas isso é para nos cimentar cada vez mais a ideia de que aqueles robôs vivem num loop. Sim, mas a minha questão é, a nível técnico de filmagem, se é exatamente a mesma cena usada vezes sem conta, ou se recriaram a cena para
A mim não me parece, porque a sensação que eu tive é que havia sempre ligeiras diferenças, não na personagem, mas, por exemplo, na luz da cena ou no plano, às vezes era um bocadinho mais de cima, outras vezes é um bocadinho mais afastado. Eu tive essa sensação, portanto, acho que não são reutilizações de planos, são simplesmente novas filmagens. Ok. Mas da mesma coisa e da mesma maneira, o que faz mais sentido para dar a ideia de loop. Porque aqui já temos a ideia geral da história da Dolores, que é acorda, cumprimenta o pai, vai à cidade, deixa cair a lata, É abordada alguém por apanha alguém, a lata, seja um host, newcomer. seja um newcomer ou o Teddy. Eventualmente acontece alguma coisa durante o dia e acaba sempre à Ela noite. encontra o Teddy. Ela que encontra leva- o Teddy que morto. Não, ela encontra-o e depois vão até à Sim, quinta. sim. E depois ele é morto, ela é levada para o celeiro. Podemos dizer que James Marsden já morreu mais vezes num episódio do Westworld do que Pedro Granger em 2008. Foi na novela, foi numa novela, foi noutra novela e foi naquela série sobre o regicídio em que ele fez de Príncipe Luís Filipe. Então, na boa. Mas é um desafio para os próximos episódios. Sim. Queres que eu vá contar quantas vezes é que ele morreu? Contem quantas vezes é que James Marsden morre Deixem na primeira comentários temporada. na página. Sim, digam-nos quantas vezes, porque estamos curiosos para pôr essa contabilidade. Até podemos pôr aqui um quadro Exato. atrás com Number o of número times. de mortes do Teddy e pôr riscos. Ou então days since Teddy's last kill. Basicamente é zero sempre, porque ele vai estar a morrer em todos os episódios. Episode since Teddy was last killed. Podemos começar isso, ficava giro. E depois indicações. Ele teve morto durante 5 minutos. Ele teve vivo durante 5 minutos no último episódio. Exato. Tipo, tempo recorde vivo. Exato. 13 minutos. Ou então também podíamos fazer isso com a Maeve, mas pronto. Sim. Mas com a Maeve ainda há muita coisa. Mas quase dava para fazermos a mesma coisa. Aliás, a Maeve até podíamos ir mais longe, que era quantas vezes é que ela morre por episódio. Mas pronto, we're getting ahead of ourselves. Sim. A Maeve já falamos dela a seguir. Pronto, o que é que há mais no segundo episódio? Destacar? Eu achei super interessante quando a Dolores está a fazer a entrevista com o Bernard. Em que ele faz, já não lembro qual é a pergunta que ele faz ou o que é que ele diz, e em que a Dolores, off-script, pergunta-lhe: Have you done something wrong? E em que ele diz análise, por favor, o que é que despoltou essa pergunta? Sim. E é super interessante porque supostamente eles seguem um guião, e isso é dito noutras situações, é que eles têm uma série de palavras, frases, um guião Estas pré-definido. sessões dela com o Bernard são muito interessantes. São. Mas esta frase dela foi off-script, o que começa-nos a deixar aqui um bocadinho inquietos, não é? Quer dizer, a história do matar a mosca, do mentir, a Maeve com os pesadelos, a Dolores de repente sai do script e começa a tomar iniciativa. Esse é o objetivo. Tudo bem, mas é interessante, porque tu aqui, e isto foi uma das coisas que eu por acaso hoje estive a ler, estive à procura de artigos até a tentar ir às teorias da conspiração, mas não encontrei grande coisa. Mas em relação à maneira como, ao contrário de outras situações, esta série nos apresenta os robôs. Sim. Esta série faz-nos um bocadinho aquilo que fez que o Game of Thrones fez com o Jaime Lannister, que é faz-nos gostar mais dos robôs, e o Jaime Lannister no início era um canalhinha, e nós depois passámos quase a gostar dele e a pensar, ok, epá, tu consegues, vai, estamos a torcer por ti. E aqui nós vemos, eu pelo menos vi-me a torcer pelos robôs. E a dizer, ok, isto são robôs bons, gosto deles assim. Sim. Eles aqui, a sensação é que subverteram um bocado os papéis, quer dizer, fazem-nos questionar e recusar as ações daqueles que supostamente são os humanos. A questão é, quando as ações humanas tornam a programação de um robô má, ou provocam que o robô seja mau através da programação, até que ponto é que nós não estamos a torcer pelo robô para que ele se torne autoconsciente dos seus atos e diga, espera aí, isto está mal. Mas a Dolores não foi criada para ser má. A questão é essa. A questão é que sim. A Dolores é criada, ou a ideia da personagem da Dolores é literalmente para ser violada todos os dias. Sim. Isso a violação coloca uma outra questão, que é, nós temos robôs que são prostitutas. Sim. Certamente que
que são limpas sempre que, certamente, Sim, que tu se tens uma limpam cleaner sempre pro- que... Sim, Pronto, é que estava aqui a pensar de... Espera aí, mas é isto, isso que isto te é tira muito o sono. isto é muito pouco higiênico. É isso que te tira o sono. Sim, não é a violência, desabragada que aquilo tem. Mas olha, por exemplo, falares em robôs maus. O Hector. Sim, O Hector, à partida, é Uhum. um bandido, não é? Sim. Um verdadeiro bandido do faroeste. Rodrigo Santoro. Calma. Calma, Marta. Tiveste o teu momento com a Maeve. Give me my time. Tá bem. À partida seria o vilão, o Uhum. bandido. Tu ias dizer sempre, epá, ainda bem que ele morreu. E chega a um ponto em que isso já não é bem assim, não é? E Eventualmente. pronto. Eu acho que não é bem assim. Sim. Mas Eu também acho que há certos personagens que não são aquilo que aparentam ser, mas pronto, estamos a ir muito à frente e acho que nisso até podemos passar para o episódio 3. não queres falar dos dois amigos que aparecem? Sim. Isso é importante. Sim. O William e o amigo. Logan. Sim, o William e o amigo que E o são... Logan. O Logan, que... Usa os nomes? Sim, que são os... Eu sinceramente senti que são de alguma forma a ligação de uma pessoa de fora. Acho que fazem aquilo que um companion faz no Doctor Who, que é a ligação humana, a ligação do espectador à entrada no parque pela primeira vez. Porque são os únicos newcomers que tu vais realmente acompanhar de perto. Sim. Percebes? Todos os outros são de passagem e tu estes vais acompanhá-los e sabes que são Uhum. humanos que estão ali para viver o parque ao máximo. Sim, E isso é dado pela personagem do Logan. sim. Que eu até pus aqui, pronto, o Light versus Darkness. Já não é a primeira vez que lá vai, ao contrário Exatamente. do William. Eu pus mesmo Light versus Darkness, Innocence versus Aggression e Uhum. Billy versus Logan. Foi assim que eu os vi, Sim. mas não seja pela escolha das roupas. Tu Sim, vês sim, o sim, sim, Billy sim. com castanho, um bege, roupa clara, e vês o Logan com roupa super escura e com uma postura super agressiva em relação ao parque, a dizer, epá, isto é para usares ao máximo, é para dares uns tiros, é para pinares umas prostitutas, faz o que te apetecer, não tens consequências, que é sempre isto que é dito, não há consequências para aquilo que se passa dentro do parque. Os robôs nunca te vão poder fazer mal, tu não tens os teus atos não vão ter consequências aqui, portanto aproveita e let loose. Pronto. Vamos ver O que se não há depois, consequências. pronto. Tivemos, aliás, na cena do Jimmy tivemos a apresentação também da Tallulah Riley como host, que é basicamente o robô que a introduz e que Sim, temos é aquele o host que o questionário. acompanha. Temos aquele questionário, porque é que são necessárias tantas perguntas? Não queremos precaver alguma situação. Exatamente. Vá, faz a pergunta, toda a gente faz a pergunta. Sim, Mas... eu até eu por acaso tomei nota copiei essa citação em que ele lhe pergunta Are you real? Uhum, E a resposta dela é Well, if you can tell, does it matter? exato. O que é muito verdade e que explica muito bem o que é que se pretende daquele parque, não é? E isso mostra-se também nas primeiras experiências do William no parque, em que se assusta com tudo, Sim. com tiroteios, com... Sim. Que ele não está mesmo à espera. E vê as pessoas a morrer e assusta-se com isso, Sim. mas depois nós pensamos, mas aquilo... Ok, isso é muito violento, mas não são pessoas que estão a morrer, são robôs. Sim, mas para quem se calhar Exato, nunca viu. exato. O E são impacto- robôs hiperrealistas também, ajuda. Sim, e quer dizer, mesmo quando a pele, quando tu vês alguma coisa a levar um tiro ou a rasgar, aquilo Uhum. é muito realista. Eu estava a falar da Tallulah Riley porque ela foi confirmada para a segunda temporada, portanto vamos Sim, ver sim. mais. Vamos ver mais dela na segunda Ela temporada. apareceu depois ao longo da primeira temporada Sim, também, o que foi super interessante. Sim. E contrataram para as experiências do Westworld nos Estados Unidos, contrataram alguns figurantes, algumas hosts, sim, parecidas com ela. Também houve Esse cuidado para manter a coisa realista, não é? Sim. Realista. Vamos passar ao episódio 3. Podem continuar connosco a acompanhar. Eu sinto muito Netflix a fazer estas transições. Assim, podem ficar connosco a ouvir e ouçam o próximo episódio. Se vão à vossa vida, não se esqueçam de passar pela nossa página de Facebook ou subscrever o podcast no iTunes, na Apple Podcast ou na Mixcloud também. E para já é isto. Vemo-nos no episódio 3. Até já!